Angirongüera, Maitei, Mba'éichapapeime, Mba'éichapapeko, tapeguareporãite ko'áko videope, ko'árape jahecháta, Mba'éichapa ñañepyrũ Guaraníme. Hoje nós vamos fazer frases normais em Guarani. Espero que vocês possam estar participando aqui da aula, possam estar aqui assistindo junto com a gente mais esta aula aqui. Já vai escrevendo aí de onde você é, qual a sua cidade, se você está participando aqui com a gente. Arrumei algo bem legal aqui, que alguém pode aparecer junto com a gente. Olá, Lucia Roman apareceu aqui. Quer acessar a sua imagem, Lucia, para te conhecerem? É só ativar a sua câmera. Olá. Para não ter retorno no seu celular, Lucia, você coloca o fone de ouvido, coloca o auricular para que não tenha eco. Tá me ouvindo? Olá? Acredito que saiu, né? Vamos voltar a entrar novamente. Vamos entrando, gente, vamos chegando. Gostaria de ver se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai compartilhar bastante coisas aqui, apresentar aqui para vocês que vamos entrar na lousa. Deixa eu só compartilhar aqui a tela da nossa lousa aqui, ó. Então, a gente vai estar tipo com essa lousa assim, falando das frases, aí vocês vão poder perguntar, mandar mensagem. É bem legal hoje a nossa aula de hoje. Então eu vou só parar o compartilhamento aqui, esperar mais pessoas entrarem. Se vocês quiserem participar, mandem aí, entrem no link, entram aí, que eu vou ativando vocês. Para quem não sabe, entra nesse link que eu mandei, aí vocês vou deixar aparecendo aqui na tela, é esse link aqui, ó, que eu acabei de mandar. Aí vocês vão entrar nele, tá aqui nos comentários fixado nos chats aqui. Entra nele, abre, coloca tudo para aceitar e vai entrar no modo estúdio que eu te aceito aqui, você aparece aqui na tela para participar, inclusive falar comigo e me ver. Vamos lá, esperando vocês entrarem. Deixa eu ver aqui. Então vocês vão entrar nesse link aqui que eu acabei de mandar na tela, tá bom? Aí qualquer dúvida de alguém vai aparecer também aqui na tela, igual está aparecendo aqui. Vai aparecer assim também a dúvida de alguém na tela, igual está aqui, né? Eu acho que eu vou até posicionar ela um pouquinho mais para cima. E para que fica bem legal o negócio da dúvida aqui, tá bom, gente? Ok. Então tá, vamos entrando. Quanto mais pessoas tem, vamos entrando. Tem 5 já assistindo. Eu queria que vocês participassem aqui comigo. Vamos lá, tô esperando vocês, gente. E aí, quanto tempo, né? Como vocês têm passado? Como que está o aprendizado de vocês em Guarani? Estou muito contente por estar fazendo mais esta live aqui. E vamos começar a fazer algumas frases. Agora vai ser bem devagar mesmo a nossa aula, bem inicial mesmo. A gente fazia muito aula rápida, né? Agora vamos fazer as aulas bem iniciais com frases bem comuns usadas no dia a dia. A gente vai focar um pouco, deixa eu compartilhar aqui a tela. Se vocês quiserem entrar, mande a solicitação que eu aceito aqui, tá bom, gente? Compartilhar a tela aqui. Já vou aceitar a Lucia aqui. Adicionar. Olá, só faz aparecer um pouco mais o seu rosto. Olá, Lucia, como está? Hola, no le escucho casi nada, apenitas sale el audio. En serio, Está al máximo mi teléfono.
Y ahora está, ¿me oyes mejor ahora o no? Busqué, recién salí por eso, porque estaba buscando dónde poner más fuerte. Apenas escucho. Ah, y por acaso no tenés auricular, algo así para conectarte. Voy a buscar el auricular, buena idea. Sí Creo que tengo, pero sería. como casi nunca uso, espera un minuto que voy a buscar. Sí, te espero, tranquilo. Muy bien, tenemos personas de otro país. Mira qué interessante. Estamos no Brasil, outro país. Então, hoje nós vamos ver aqui sobre frases, como eu estava falando. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para que possamos conversar um pouco mais. Depois eu compartilho a tela novamente. Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar, estudar um pouco de Guarani. E agora me estás oyendo bien, Lucía? ¿Cómo está? Ya le voy a poner el auricular, recién lo encontré porque como no lo uso nunca, Ah, entendí. un minutito me dé paciencia, apenas lo tengo que acercar el teléfono para escuchar. Ah, entendí. Encima, viste que acá en mi casa hay mucha gente, mucho ruido. Ah, entendí. Ahora cierro la puerta para ver si lo puedo escuchar. Bueno, creo que con Susi, ¿me cerrás auricular. la puerta por fin? Vamos lá, gente. Quem mais quer aparecer aqui na tela? Vamos entrando. Tá legal a gente aparecer aqui na tela. Quem mais quer aparecer? Vamos entrando aqui. Temos 5 pessoas assistindo. Aqui na tela cabe até 10 pessoas. Vai aparecer igual está aparecendo a da Lucia aqui. E vamos aparecendo juntos. ¿Se te mejoró ahora el sonido? Ahora sí, algo por lo menos Ah, escucho. ahora está mejor, ¿verdad? Sí, señor. Ah, qué bien. Gracias por estar. Tenemos también ya a Armando. Decime, presentate pues, Lucía, ¿de dónde eres? ¿De qué lugar me estás? Gracias por estar. Tenemos también ya a Armando. Bueno, Decime, presentate pues, Lucía, ¿de dónde sí, ahora eres? me ¿De presento. qué lugar me Soy estás? Lucía Gracias por Román, estar. vivo en Tenemos Lanús, también ya a Armando. provincia de Buenos Aires, Decime, oriunda de presentate Paraguay, pues, Lucía, ¿de Asunción. dónde Sí, eres? ahora me presento. ¿De qué lugar me Soy estás? Lucía Román, vivo en Lanús. Escucho con mucho eco. Sí, creo que tengo que desactivar mi. Y ahora se pasó el eco, ¿verdad? Sí. Es que todavía estoy estrenando este programa. ¿De qué lugar me decías Sí. que hablas? De Lanús, provincia de Buenos Aires. Ah, qué lejos, ¿eh? Estamos casi a más de 3000 kilómetros uno del otro. Qué bien. Estoy feliz por ¿Usted tenerla está acá. en Río? Yo estoy en São Paulo. En São Paulo. São Paulo, Brasil. Estoy en una ciudad llamada Jundiaí, que es cerca de São Paulo, a 40 kilómetros. Y Armando, tú, presentate. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, te estoy escuchando, ¿Se Armando. escucha? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Baiteco, Va el aporte. ¿De dónde estás hablando, Armando? ¿De qué lugar eres? yo soy peruano, Ah, pero estoy viviendo aquí en Brasil, en Sao Paulo. en São Paulo, entonces estamos cerca, pero eres peruano, qué bien. Es un Sí. gusto tenerlos acá en el canal. Y yo sí soy paraguayo, pero vivo también en Brasil ya a más de 16 años. Wow, qué ¿Y bueno. qué? Perdón, no te escuché. Profesor ¿De Julio. dónde eres? Yo soy paraguayo, pero vivo en Brasil Mira, compatriota. sí, a 16 años vivo en Brasil. Yo nací en una, digamos, en una campaña, se le dice en Paraguay, ¿verdad? Llamado Ubirarobana, y después vine hacia Brasil, vine directo hacia acá. ¿Tú eres paraguaya también, Lucía? Yo soy paraguaya, nacida en Asunción. Ah, en Asunción. Ya estuve en Asunción por algún tiempo, creo que fue en 2018, si no me falla la memoria. Mi padre estaba internado y fui a visitarlo ahí.
en Asunción. No Ah, mira, conozco yo muy bien Asunción. hace 40 años que vivo en Buenos Aires. Eres más que argentina, así que qué No, no bien. perdí mi esencia. Ah, sí, Sigo bien sí. paraguaya yo. No, pero Bien digamos paraguaya digo. por la costumbre y eso, ¿verdad? Por el tema de... No, 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 no perdí nada. No Sigo perdiste nada, manteniendo qué bien. mis Yo tenía un tradiciones. cuñado, yo tenía un cuñado que su padre, él ya falleció y su padre también, que él es hijo de paraguayos, pero se crió en Argentina. O sea, nació en Paraguay, pero de chico se fue a Argentina y él sí que no se consideraba paraguayo. Ah, no, yo tengo 4 hijas paraguayas y Sí, 3 hay hijos que, argentinos, pero no, nunca niegan su sus orígenes. nacionalidad, sí, y Sí, eso es lo más importante, ¿verdad? Que no se niega, que se y mantenga, amamos ¿verdad? nuestra cultura. Al contrario, promovemos Sí, nuestra sí. cultura. Al igual lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Estamos aquí para hacer con que Yo se siempre conozca te más. escucho por YouTube, los Sí, videos, veo los videos que alzás, a pesar de que soy guaraní parlante porque hablo desde que nací, pero hablas. siempre quiero aprender más. Y sí, En cuanto curso hay, ahí estoy, porque y, cada uno tiene su forma de enseñar y de mostrar y bueno, a mí me sí, gusta sí. saber. Y yo también A ver, así, yo siempre estudio bastante, siempre estoy viendo cosas nuevas y es importante el estudio, ¿verdad? Porque vamos siempre aprendiendo más y más, ¿no? sí, porque hay cosas porque el guaraní no es solamente el idioma, hay que saber también los orígenes, las tradiciones, nuestros antepasados para poder entender un montón de cosas. Y Y entonces, sí, todo lo que se refiere a lo que es lingüística guaraní, ahí yo estoy. A veces no puedo porque los cursos son presenciales sí, sí. o por ahí el arancel es muy caro, porque ahora, viste, en Argentina el peso se devaluó un montón y no alcanza para nada. Sí, Pero trato en entiendo. lo posible de estar donde pueda estar. Qué bien. Y háblame un poco de ti, Armando. Qué te está pareciendo nuestra clase de guaraní? ¿Cómo te está resultando? Si te está gustando la forma en que estoy lesionando siempre. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo estoy participando en el grupo del WhatsApp. Ah, sí, Ahí sí. siempre estamos contactados y las veces que puedo miro los videos ya grabados de YouTube que pasan. Y son muy buenos, la verdad. Muy Ah, qué buenos. bien, eso me alegra. Viste que yo siempre intento hacer lo más así, lo que sea más, lo mejor posible, digamos, para para que así tengo esto conmigo como una misión de dar lo mejor de mí para que puedan conocer lo que es correcto, ¿verdad? Y por eso hago tal vez estas formas de live, ¿no? Lucía, como habla un poco de guaraní, ella conoce bastante y hoy yo quiero presentar, hay más gentes que están viendo, nos están asistiendo y quiero empezar a hablar un poco sobre algunas, acá en Brasil le decimos frases. Viste que yo estoy muy acostumbrado con el portugués, en Paraguay no solíamos siquiera hablar el castellano, entonces mi castellano no es tan bueno cuanto al guaraní o al portugués. Nosotros No, éramos siempre, de... yo por ejemplo, cuando le leo a los muchachos del grupo, eh, puedo entender, pero cuando hablan se me complica, porque, Sí, viste, sí. cualquier cosa que dude lo busco en Google y entonces digamos, me voy acostumbrando a lo que dicen, pero cuando están hablando muy fluido me cuesta. Ah, sí. Voy a saludar acá a Yuri, que es un alumno incluso particular. Yuri, ¿cómo estás? Agora te Maisha estou Pá, vendo, Yuri. Guimarães. Mas, chapa, como você está, Yuri? Agora dá para nos ver, né? Consegui Bien. arrumar a minha câmera aqui. Bom, tudo bem. Manhã. Que bom. Aqui estamos completos, hein, Yuri? Paraguaio, pessoa, uma paraguaia que mora na Argentina e um peruano, e agora chegou um baiano também, Yuri. Você é baiano, Yuri? Brasileiro, baiano. Brasileiro baiano, né?
É que eu brinco assim, né? Uma vez eu encontrei um rapaz e falei, você é brasileiro? Ele falou, não, eu sou baiano. Aí eu... brincadeira, É outro tá? planeta. É outra. Porque assim, cada estado do Brasil é praticamente um país, né? Uma cultura praticamente, né? É interessante, né? Uhum. Estão me ouvindo bem? Me oyen bien? Aquí perfectamente, aquí perfectamente. Perfeitamente, que bem. Se vocês souberem de mais pessoas que querem entrar, compartilhem o link aí, compartilhem, compartam o link que envié se sabem de alguém que queira participar. Estamos em vivo, creo que há bastante pessoas que nos estão vendo já. Deixa eu abrir aqui no celular para ver como é que está o canal. Se eu abrir no computador, ele dá eco. Já vamos começar já. Hoje é mais um bate-papo, né? Tem alguma dúvida? ¿Vos tenés alguna duda, Lucía, en algo sobre clase de guaraní? ¿Qué, por ejemplo, lo que te causa dudas sí, sobre el aprendizaje? Realmente no tengo ninguna duda. Como te dije, es más bien para ir aprendiendo más. Sí, sí, entendí. Me cuesta todavía usar el pulso. El puso, sí. Sí, me cuesta, a veces no logro captar. Tengo que repetir varias veces la palabra para saber si va al puso o no va al puso. Eso sí, pero digamos en cuanto a lo que es guaraní, mucha duda no la tengo. Sí. Viste que, digamos así, él puso incluso con mucha gente, incluso yo estaba con Yuri en otra clase y yo le iba a decir una palabra y le dije mal, por ejemplo. Tuve que pensar mucho para acordarme de cómo era exactamente esa palabra. Viste que hay veces que confunde, ¿verdad? Pero así mismo es. Vamos a empezar entonces. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Às vezes eu vou falar português, castelhano, guarani, bora lá. De todos los colores, de todos los idiomas. Sí. Y bueno, somos políglotas. Qué bien, ¿verdad? Qué honra. Yuri, ¿entiendes español? Sí, yo hablo un poquito también. Está bien. Perfecto. Yuri sí que ya es un maestro ya en varias cosas ya. No. Tú eres Boihara. Boihara. Bien, vamos a explorar un poco sobre la partícula C, que es partícula de deseo. Esta partícula usamos para deseo. Es un querer, ¿verdad? Es el querer como si fuera un querer de deseo, un querer de sentimiento. Entonces usamos la partícula C para que nos podamos, ¿cómo les puedo decir? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não tá legal, espera aí. Nossa, às vezes é um saco mexer na luz assim, mas tudo bem, vamos lá. Partícula C, desta maneira. Esta partícula C, ela vai posicionada, que quer dizer, ela vai ao final da frase. Por exemplo, se eu tenho uma frase... Vamos colocar assim uma frase que seria chorar. Chorar é a palavra tassem. Vou colocar no teclado Guarani aqui. Se o áudio falhar, vocês me falam. Se me falha no áudio, me digam, sim? Tassem. Bueno, tassem é uma palavra genérica. Para conjugar em primeira e segunda pessoa, vamos usar racem. Racem. Isso, racem. E para conjugar em terceira pessoa, vamos usar racem. Alguém sabe como eu falo eu choro? Yo lloro. Como decimos yo lloro en Guarani? ¿Alguien sabe decirme? Xeracen. Bueno, xeracen, ¿verdad? Sería la conjugación. Aí vamos lá, temos aqui também no chat aparecendo pessoas, temos o Trabalho Net, Rafael Marques também entrou agora. Bom, a Lucia disse que podemos dizer xeracen. Xe seria yo, ¿verdad? Xe. E colocamos uma coma xeracen, desta maneira. Só vou checar aqui. Bueno. Vamos nos focar somente aqui, repetimos o pronome, não há necessidade.
podemos falar apenas Shirasen, porque já estou dizendo que estou chorando. Shirasen, eu choro, ou eu choro. Bom, agora, como que eu falaria quero chorar em Guarani? A Lucia sabe, mas eu vou perguntar para o Ronan, ou Ronan não, o Yuri ou o Armando. Como que eu falaria quero chorar em Guarani? Quiero llorar. Shirase-se. Isso. Por quê? Porque temos aqui a partícula C que quer dizer querer de desejo. Então, estou com vontade de chorar. Então, eu falaria shirase-se. Quero chorar. Se o pessoal que está também no chat ao vivo aí, se quiserem mandar mensagem, podem mandar, viu? A gente está aqui interagindo, mas a aula é para vocês também, tá bom? Shirase-se. Quer dizer, quero chorar. Junto ou apartado? Todo junto. Eu só coloquei assim, mas é todo junto. Deixa eu solamente esticar aqui. Então, se esse C é um querer, vou colocar aqui a tradução dele, é um querer de deseo, digamos assim, é um querer de deseo, seria isso mesmo. Vou colocar assim, desejo. Deu para entender essa parte com vocês? Então, assim, ó, tá sem, eu coloquei ele para conjugar, tem que ser dessa maneira, racem e racem, que quer dizer chorar. Tá sem é chorar. Se eu for falar eu choro, xeracem. E se eu fosse falar, Yuri, ele quer chorar. Hae. Orasense. Não, aí a gente usaria para a terceira pessoa aqui, tá vendo essa frase? Hae. Hasense. Isso, rasense. Hae rasense seria então ele quer chorar. Ok? Vamos lá, todo mundo ler? Vai lá, lê cada um pra gente, para agitar aqui o grupo. Começa pelo Armando. Lê para nós, Armando, esta frase aqui, ó. Deixa eu apontar aqui. Shirase-se. Isso, xeracc. Uhum. E aí o Yuri também falou sobre ele quer chorar, que seria Hae, né? Como é que era mesmo, Yuri? Hae. Hasense. Hasen. Opa. Deixa eu colocar aqui o teclado Guarani, né? Hasen se, desta maneira. Hae Hasense, ele quer chorar. Por exemplo, temos dormir também, né? Se eu for falar dormir, quem se lembra qual que é a palavra dormir em Guarani? O verbo dormir. O verbo dormir é que. A Lucia pode falar para nós como que fala eu durmo, Lucia, em Guarani. Yo duermo. Isso, eu durmo em Guarani, como eu diria? Che a qué. Isso. E se vou dizer eu quero dormir? Che a que se. Isso. Viram aí? Então seria a mesma coisa. Vamos usar novamente a partícula se, ok? Che aquecer, desta maneira. E aí se repete para todos. Somente vai conjugar o verbo e colocar ali no final, né? Para quem tipo no final vai aqui a partícula C, né? Bom, como essa aula aqui é aberto para a gente falar do que for assim necessário, tipo do que vocês querem, tenham dúvida, você tem alguma frase que você queira que traduza, Armando? ¿Tienes alguna frase que quiera que te traduzca, algo así? Nada en específico ahora. Voy a continuar. Voy Sí. apoyando aquí. Si quieres pesquisar algo y pasar para interagir. ¿Y você, Lucia, tiene algunas frases que quiere indicar para
traducir, algo así, puedes decir en español mismo y vamos a traducir para que podamos agitar la clase. No sé. Bueno, una frase del cotidiano, por ejemplo, lo que se usa en día a día. Digamos que yo quisiera decir de esta manera, eu quero comer pão, eu quero comer um pão, por exemplo. É assim que fala, Yuri? Um pão ou somente pão? Puede ser un pão. Um pão, né? Tô perguntando porque às vezes eu fico na dúvida, tá? Eu quero comer un pão. Bueno, esto en español sería quiero comer un pan o quiero comer pan. Un pan que es más de la forma más cotidiana de hablarse. ¿Cómo lo diría esto en guaraní? Para identificar a tradução, por exemplo, a gente vai usar. Aqui, na verdade, vai ser da forma que está escrita mesmo. Eu quero comer um pão. A palavra comer, né, o verbo comer, ele é um verbo shendal que fala, né? Eu não vou entrar sobre isso agora, mas ele é conjugado de forma diferente. Ele é um verbo né? E, portanto, em primeira pessoa ele ficaria ra'u. Conjugado, tá? Ficaria dessa maneira. Aí entra o famoso pulsou, que a Lucia às vezes confunde, né, Lucia? Com pulsou às vezes te cuesta un poco, has dicho, ¿verdad? Sí. No, para escribir, sí. Sí, para escribir. Lo que, por ejemplo, es con pulsou, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, esta palavra es ra'u, es com pulsou. Aí, entonces, eu não falei aqui sobre o verbo, porque isso aqui ele tem uma forma diferente de conjugar, né? Que é do terceiro grupo, que é o verbo shendales, que falamos shendal, né? E então ele tem uma forma diferente de ser traduzido. Aí, traduzido não, conjugado. Aí vamos partir desse princípio. Se eu falasse, então, quero comer, eu sei que ra'u é eu como. E se eu falasse quero comer, como que eu falaria? Hause. Isso. Isso, Shehause seria porque a gente está falando de sentimento, de desejo, né? Então, Shehause. Em Guarani, eles falam que pão é mbudiapé, mas mbudiapé é uma comida indígena feita à base de milho, né? Da farinha do milho, que não é o pão, mas se usa como se fosse pão. É traduzido ao pão, mas não é pão, é um bolo, né? É um mbudiapé, ele é tipo um bolo assim, que é feito de abati morotim, que você disse, é verdade? Então, assim, esse seria o mais semelhante. Sim, abati é maíz. Abati morotim seria o milho maisena do Brasil. Abati morotim quer dizer milho branco, né? Então aqui, Shehause mbudiapé, eu estou falando que eu quero comer pão ou aquela comida indígena que é um bolo, né? Um bolo de milho ali. Eu não sei como exatamente é feito. Eu posso simplesmente também falar pan, né? No Paraguai fala pan, por exemplo. Ninguém vai falar mbudiapé lá, né? Então, Shehause pan. Aí, por exemplo, deu para ver aqui, né? Como ficou. Ainda para ser bem específico, para falar um aqui, eu posso ainda colocar PTIN. PTIN, eu sempre esqueço onde vai o acento aqui. PTIN pan, desta maneira. E não fica tão concordante esta frase, tipo, não é uma frase que fica com concordância você falar Shehause PTIN pan, não fica bonita a frase, né? Porque além do mais, toda língua tem a sua digamos assim, a sua beleza poética dentro da frase também, né? Então, o ideal mesmo seria Shehause PTIN pan, né? Vamos além um pouquinho aqui. Pedaço em Guarani seria perrengue, que também não se usa, tá? Muito, mas o nome correto é perrengue. Então, se eu falar Shehause PTIN pan perrengue, eu estou falando que eu quero comer um pedaço de pão. Olha assim, como é interessante, né?
Ou você pode usar simplesmente no espanhol, pan pedaço. Você tem pan pedaço, que normalmente eu estou pensando no pão caseiro que é grande, né? E aí você corta um pedaço para comer ali. E essa seria uma forma Tipo, de aprendizagem. tipo yo para Sim, você decidiu parar o como esse audio, é um Guarani Paraguai. O áudio tá legal aí o para audio, vocês? Estão ouvindo? o audio está un poco, no está saliendo o audio direito. Ahora está? Ahora está ou não? Agora sim, agora sim. Agora, Ah, para mim, sim, entendi. aqui. Que bom. Você, Yuri, tem algumas frases aí pra gente? Yo pienso que podríamos hablar de interjecciones. Sim. Interjeições e também podemos falar sobre junções também, né? Fala aí uma frase para nós com interjeições para fazer a tradução. En portugués. Sim, pode ser em português e traduzimos. Cosa como misericórdia ou oh meu Deus. Ah, interessante. Em Guarani se usa muitas expressões, por exemplo, vamos usar tipo como se fosse. Tem pessoas, por exemplo, na minha região que falava assim, Nyandejara, né? Falava dessa forma. Nyandejara, né? Tipo como se fosse de admiração, estupefato com aquela situação. Aí falava Nyandejara, quer dizer, meu Deus, né? Nesse sentido. Também usava tipo um outro. Esse aqui é até inclusive assim, meio, digamos, pejorativo, mas se usa para uma forma legal. Tipo, não uma forma ruim, né? Tipo, que seria Anderassore, por exemplo. A Lucia sabe, né? Anderassore, né, Lucia? La Anderassore. tra la traducción sería que tiene todo gusano, pero no É, se usa en esse contexto. no se Se usa u en un contexto bueno, sí que, ¿verdad? Tipo, de Claro, admiração também, não? Quer sí, dizer assim, pelas suas larvas, tipo, sabe? Isso seria Anderassore, né? Gusano é larva, né? Que é o bicho lá, né? A bicheira do. Então aqui tá falando exatamente na sua bicheira, tipo, mas isso aqui significa, por exemplo, Anderassore seria nossa, né? Tipo, nossa, seria, como eu acho que cabe. algo fantástico Sim, o algo grandioso, depende del sim. contexto de la charla. Y de repente también, por ejemplo, a alguien le ocurre algo de malo, por exemplo. Uma vez eu vi um cara, ele estava teimando com a polícia, isso foi lá no Paraguai, a polícia pegou e prendeu ele com a algema. E quando prendeu ele, falando, Derassore, tipo, e Sí, ficou com aquela sensação ruim, né. Então são para coisas assim de se sentir, uma exclamação, né, Derassore seria, né. exclamación, sí, como algo fantástico. Sim, é nesse sentido. Tem também uma outra forma de expressão que fala Ndetabu, Ndetabu. Acho que é assim, né. Tampoco se usa literalmente. Sim, Porque a veces, cuando uno le dice algo, como una exclamación también de tabú, pero no en el sentido literal, porque si sería literalmente que es ignorante, pero a sim. veces es como, eh, Están, por ejemplo, hablando de una broma, de una charla y, por ejemplo, se le resulta muy gracioso, entonces, Ndetabu, ou algo assim, ou também, por exemplo, alguém assim fala assim para a pessoa, tá louco, tipo, nesse sentido também, pode ser, né? Ou pode ser assim. ¿En qual contexto más se usa, tú que te acuerdas mejor, Lucía, esas frases? En de tabú, ¿en cuál contexto más se podría usar mejor?
¿Me oyes? ¿Me estás oyendo? Se me fue un rato, que no escuché lo que dijiste antes. Te preguntaba si en qué contexto se usa más este tabú. En este caso, tú que estás más, viste que es hacia nuestra región no se usaba mucho esas frases, se usaba más en de Tarobá, por ejemplo, algo en ese sentido. Pero yo he visto estas frases. Hay también de Tarobá, ¿verdad? Que es en de tabú. ¿En Por qué eso te digo, contexto? todas esas expresiones no se usan literalmente, Sí, se usan más bien como una exclamación a algo. Por ejemplo, donde cuando alguien le cuenta, por ejemplo, vamos a suponer que ganó la lotería, una sí, suma sí. grandiosa. Entonces, Ajá. donde le dice. Sí, sí. Sería amigo, compañero, para los que no Bueno, manejan todavía tanto el guaraní. vou Y escrever acá o que lo é. mismo, o lo mismo Vou- de estar o van, donde en el sentido de que, por ejemplo, quiere hacer algo grande o compartir con ellos de estar o van, donde será como Sí, dice. que algo imposible. Sí, sí. En muchos contextos se usa, digamos, pero eso, digamos, son frases, digamos, normales entre hablantes guaraníes, digamos, cotidianos. Sí, sí. En muchos contextos se usa, digamos. Estoy oyendo el retorno del en vivo nada más. Bueno, Sí, hay eco. o que a Lucia falou exatamente, pero en el en vivo está bien, sí que não há eco. Vou O sea jogar um que lo pouquinho. repetiste. Está bien. Sí, sí, yo nada más he tocado acá para que pudiese ver como estava en el en vivo. A Lucia falou sobre essa frase aqui, ó, e eu achei interessante a gente usar ela para Ndê é tu, né? Tavango. Repare esse ngô aqui. Esse ngô, ele vem de ningô. Sí. Esse ndetavu seria tudo junto, tá? Ndetavu, que forma uma frase. Ndetavu quer dizer você tá louco, né? Você é louco, ser louco, tipo aqui em São Paulo se usa muito, inclusive se usa com SLK, né? Ser louco, tipo uma abreviação, né? Então, por isso esse ningô. Esse ningô, Yuri, é o irmão do picô, digamos assim. Picô falamos em oral, lembra do picô? E o ningô falamos em nasal. Então, quando eu falo de tavaningô, eu estou falando. Você está. Aqui no caso, não estou fazendo pergunta, estou tipo meio que reafirmando nesse sentido, né? Uma força de expressão. Então, ficaria desta maneira como a Lucia falou, ela vai falar novamente para nós. ¿Podés decirnos otra vez, Lucía, en guaraní de Tawin o Shira'a, más o menos con una exclamación para que ellos puedan oír de una otra voz de guaraní? De donde será. Uhum. Viste como é a expressão em si. Aí você vê que dá muita ênfase, por exemplo, de Tawango de Shira'a, né? Esse Shira'a quer dizer meu amigo, meu camarada, meu brother, né? Como se fala aqui no Brasil, meu chapa. Já ouviu falar do meu chapa nesse sentido, né? Tem várias formas de falar o Shira'a, né? Então, Shira'a seria cara, pode ser cara também, né? Você tá louco, cara? Tipo, às vezes acontece alguma coisa em que você se espanta com aquilo e você faz não sei se pode se dizer exclamação de espanto, não sei se existe. Me corrija aí, Dom Yuri. Aquí en Bahía utilizamos mucho brother, Brother, né? E esse brother. Shira'a seria como brother nesse sentido. Bueno, pero brother ya es inglés. Viste que somos políglotas. Sim, Hablamos de já todo. falamos de tudo um pouco, né? En Brasil se usa mucho las expresiones inglesas, por ejemplo, se dice mouse y no se dice ratón, por ejemplo, al ratón de la computadora, no se De dice la mouse, compu, sí. que sí, se dice también, ¿cuál era otro? Ahora no me acuerdo más. Por ejemplo, se dice
HD, por exemplo, não se diz disco rígido, né? HD vem do inglês também, né? Sí, sí, inclusive aquí, digamos, y también la Real Academia Española ya adoptó montones de palabras inglesas dentro del lenguaje castellano, Sim, porque sim. la gente lo usa normalmente, entonces ya no es, E, digamos, extraño. Por e bah ejemplo, que el ok, que quiere decir bueno, de acuerdo, sí, lo que sea, es algo ya tradicional, la gente, cualquier cosa, ok, e ¿me se se entiendes? quedou como uma força de Como, expressão, ¿verdad? claro, como sí, o de acuerdo, o está bien. En Paraguay, por ejemplo, se usa mucho hablar, por ejemplo, en español se habla, estás picó ahí, por ejemplo, se dice el El picó pico, de forma, sí, de una forma en hecho que para, ni, sí, pero es un yo para castellano y no un yo para guaraní. En guaraní sí que sí, pero que vos picó te vas conmigo, por ejemplo, dicen así, se usa el picó, ¿verdad? Siempre esa fuerza de expresión. Ahí está una música que dice que, no sé si ya oíste, que dice del pío, 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 no sé si ya oíste esa sí, música. soy paraguayo y que, Soy paraguayo y que la música, si pueden después pesquisar, es muy, ¿cómo se y, puede decir? Es muy cómica la letra, es muy, y muy cierto, porque sí, hay palabras francesas, inglesas, hasta, hasta japonesas, que usamos, digamos, como una cosa normal, digamos, una mezcla de varios idiomas. sí, Y sí, es nuestra idiosincrasia, digámonos. Y la gente ni siquiera a veces ni sabe de dónde viene. Lo usa sí, por lo usan costumbre. por costumbre, ¿verdad? Sí. Bom, essa parte tem alguma outra situação que você gostaria, Yuri, de compartilhar com a gente sobre frases em português? Assim, que frase mais? Eu sou meio ruim para pensar em frase do dia a dia. É, eu sou meio. Una expresión de dolor cuando topas en una piedra o una cosa, cuando Você sientes disse dolor o ai rabia. mesmo. É bueno, se por exemplo, se eu machuquei e falo assim, tá doendo muito, né? Seria racetereiningo. Racetrei cheve, pode falar também. Racetrei. Racetreingo, né? Sempre vão falar ngo, não vão falar ningo, né? Que é uma forma coloquial de falar. Então, você vai ouvir muito falar isso. Racetreingo cheve, vai falar assim, né? Assim mesmo, não é, así mismo se dice, ¿verdad, Lucía? Corríjame Sí, ahí si estoy señor. errado Sí, también. señor. Depende. Hacetereí cuando ningo, digamos, hacetereingo, cheve, ya es, digamos, Que duele, exageradamente sí, doloroso. duele demasiado, sí, que é uma dor insuportável, digamos, né? Se eu for falar, por exemplo, estou com dor de cabeça, né? Essa é uma frase legal para aprender. Hacetereínico. Falaríamos Shakarasu para tipo normal, né? AK aqui, ó. Tô esquecendo do AK. Aqui está o famoso I em Yuri. Bom, aqui eu tô indo muito depressa, né? Vou esperar mais um pouco. Olá, aqui alguém falou que é de Campo Grande, um salve. Quer participar com a gente, Carlos? Vou te mandar o link aqui se quiser participar aqui. Una pregunta, Julio. Sim? ¿Cuánto tiempo dura el streaming? Não, eu não tenho assim horário para encerrar. A hora que quieran salir, pueden salir. Sí, Eu abro porque assim. yo tengo cosas que hacer. Sim, Tengo sim. que darle de comer a los niños. Bueno, hasta las 11 puedo estar. Bueno, nos quedamos hasta las 11. Es siempre un placer, un gusto tenerla. Siempre voy a estar haciendo así el streaming para que podamos conocernos más, hablar un poco más sobre
Está, Siempre que pueda voy a entrar, y sí, porque hay días en que tampoco, porque yo tengo o- Oh, ya sé. tô lendo aqui, o Carlos Vera mandou que de Campo Grande. Opa, Campo Grande mora meu tio. Bom, então aqui, Sheakarasu quer dizer minha cabeça dói ou estou. Na verdade, esta frase seria estou com dolor de cabeça. Não que, mas a tradução literal seria a minha cabeça dói. Mas a tradução que é adaptada, né, seria estou com dor de cabeça. Estou com dolor de cabeça, Sheakarasu. E se eu falasse Shakanase Tereiningo, por exemplo, é Tereiningo. Tereiningo. Aqui teria que ser Ningo mesmo. Eu não gosto muito de abreviar, falar Ngo, né? Porque acaba que parece que está comendo as letras, né? É a mesma coisa de falar problema, Yuri. Já ouviu falar problema? Não falar problema? Acho que a Lucia caiu. Volvió. disculpen, el internet va y viene y se me fue, Ah, no não, vuelvo a tranquilo. entrar. Aqui, por exemplo, Shakanase Treiningo, quer dizer estou com muita dor de cabeça. Esse aqui estou rachando, já ouviu falar de estou rachando de dor de cabeça, tipo, bom, a gente usa essa expressão aqui. Aí para vocês também usa assim, Yuri? Uhum. Estou rachando de dor de cabeça. Deixa eu tirar daqui de cima, né? Pero la partícula ningo es siempre junta Sí, o siempre puede junta. servir apartada. Se quieres apartarla, pode ser também. Mas não existe uma regra, né? Uns falam que é junto, outros falam que é separado. Eu acho que por ser muito longa é bom separar, né? Mas se falar, por exemplo, um go ali no final, não tem como separar, tem que ser tudo junto. Se eu, tipo, tirar a letra ni, a palavra ni, né? Que nem eu, por exemplo, quando eu faço as minhas escritas, eu separo o eterei do akanasi, tá vendo? Akanasi eterei. Porque senão, se a gente deixar junto, corre muito o risco de emendar, de virar uma palavra só. Karasetrei, por exemplo, né? De virar uma palavra só, né? Então, nesse sentido, pode ser. Y de rabia, expresión de rabia. De rabia pode usar assim. Uma expressão de rabia seria ne anyamembu, por exemplo. É bem pesada essa frase. Aí você pode falar anyamembu ou anyaraú também, né? Anyamem. Tô escrevendo tudo errado aqui, espera aí. Membu, dessa forma. Ne anyamembu. Anyamembu quer dizer seu filho da mãe, né? Seu filho da P também, né? Nesse sentido, é um xingamento mesmo, né? Aqui no caso é um xingamento, mas você está expressando. A expressão de raiva mesmo, quando você se machuca ou faz algo errado e fica com raiva e xinga, seria essa expressão aqui. Eu não sei se a Lucia conhece, mas é até chato de falar, mas para a questão de aprendizado, vamos falar, né? Seria Sí, Anyarako se usa Peguare. mucho añamebu o añaracopeguare. Isso. Esse Anyarako Peguare, ele é muito pesado. Sí, sí, es más. Bueno, Mas, pero pero es la expresión, ¿verdad? generalmente la expresión no la usan en el real sentido de la palabra. Sí. Es cuando algo le da mucha bronca, por ejemplo, una madre le reta a su hijo y le dicen añaracopeguare, pero no usando literalmente el significado de la palabra. O sea que si vamos a traducir al castellano, sí, es fuerte, Es fuerte. pero
no lo usan en ese sentido, En ese es de sentido, bronca. sí. Y tampoco Ah, el chico o las personas lo toman literalmente, ya saben que es de enojo nada más. sim, sim. Bom, para a gente compreender qual que é essa montagem, Anhá quer dizer mal, originalmente diabo, demônio, né? Diabo. Racô vem de tacô, que significa órgão genital feminino, né? Que seria a vagina. E peguaré é de lá. Então, tipo assim, peguaré é tipo, seria uma tradução literal, seria da vagina do diabo, tipo, esse sentido, assim, é muito profundo mesmo, né? O sentido muito forte, é muito. Só que pra gente é normal porque se tornou uma expressão, mas por isso que eu, por exemplo, não uso essas expressões mesmo estando bravo, né? E Anhá Membu, então Anhá é mal, demônio, né? E Membu é filho. Tipo, filha, filho do diabo, né? Seu filho do capeta, seria nesse sentido, né? Esse xingamento. E também falam Anharaú, né? Membu seria no feminino e Iraú no masculino, né? Então Y são si, y si, essas. pe- y si pensamos bien, los dos significan lo mismo, Sim, é a mesma coisa os porque dois. solamente que el otro es más pesado, digamos, en la Sim. expresión. E por increíble que se parezca, se usa mais Anharacopeguaré que Anhamembu, verdade? Sí, Se usa sí, mais isso se aqui, usa más. o Anharacopeguaré que Anhamembu, porque pegou, né, o sentido, né, da. Então esses são os xingamentos e expressão de raiva, Yuri. Por exemplo, tem também uma expressão de raiva assim, Derovatavir, fala, né? Que é também uma expressão de raiva. Tipo, de raiva, tipo, da pessoa em si que cometeu um erro, tipo, como que eu posso dizer? Sentir raiva da pessoa por ser tão. Vamos supor que alguém cometa um erro e você fala assim, nossa, mas você é tão ingênuo, tão bobo nesse sentido, né? Então eu falaria, mas sentindo raiva da pessoa falar isso pra ela, né? Nderovataweterei, né? Eh, Nderovataweterei. Generalmente se usa cuando las personas se hacen los tontos y no se E se, dejan e, maniobrar, se se, dejan usar por las personas y se entonces le dicen como que no Nderova, entiende que el otro le está usando, que no se usa generalmente para ofender, sino para hacerle se, entender a la otra persona de que se está dejando usar. En este e, sentido se usa. digamos que la persona que usa esto se siente ofendida, ella se siente tipo nerviosa por esta persona ser tan ingenua, digamos, ¿verdad? Sí, por la Ela, ingenuidad, sí, sí, por su exactamente. A ingenuidad, veces te da ella, bronca que una sí, persona se deje influenciar, sería por otro, ujú. y no se da cuenta de que le están usando. Entonces le dicen que es muy... Nderovatabu, o puedes mm. decir también de Taviraí, ¿verdad? Taviraí, Bueno, que es una ese otra, ya sería otro concepto, donde está sí. ahí, donde en el sentido de que hace cosas insólitas. Se a pessoa como é que fala? Sem noção, né? Tabiraí seria sem noção. Digamos que ella não tem é uma sem noção, faz coisas loucas assim, coisas sem pensar, né? Isso seria um tabiraí. ¿Cómo se escribe? Tabiraí, vou colocar aqui. Tabiraí, desta maneira. De Tabiraí. E Nderovatavu também pode se usar para isso. Sí. Ou Ndetavu. E aí vai depender muito do contexto, né? Mas essas são as frases que mais se usam, né? Y también Deixa eu... depende mucho de la confianza que hay entre los interlocutores, Sí, eso también es porque otra uno cosa. cuida también la expresión cuando es
son personas que no son tan afines. No es tan É, frontal. sim, digamos, o que ela quis dizer para nós aqui no português, tipo, quando a pessoa é mais próxima, por exemplo, você tem um amigo mais próximo, que você sempre tá junto, aí você usa mais essas palavras assim. Mas quando é uma pessoa que você não tem muito contato, não tem muita afinidade ali, né? É tipo existem aquelas pessoas que você conhece, tipo, na escola, mas que não é seu amigo, não é nada, ou no trabalho, que é só um conhecido de trabalho, né? Você não vai chegar, por exemplo, e falar essas frases para ela, né? Porque aí você tá ofendendo a pessoa sem conhecê-la, né? É igual você chegar e falar para uma pessoa na rua assim: "Você tá louco?" O cara vai virar, né? É nesse sentido assim. Bom, vamos avançar mais um pouco aqui. Essa parte aqui deu para tirar um pouco da dúvida, Yuri, para você? Sí. Tem mais algumas outras. Você é bom de frase, eu gosto de perguntar que você fala umas frases interessantes. Vamos colocar uma situação que a gente vai no supermercado comprar, né? Vamos fazer um diálogozinho Vamos a assim, hacer de las compras. compras seria as compras, seria nhemuhame. Nhemu quer dizer fazer compra, tá? Nhemu, dessa maneira, eu sempre confundo aqui, nhemu. Então, nhemu, então essa aqui é calma aí. Nhemuhame. Assim, nhemuhame. Essa partícula me é para indicar o local, por exemplo, para indicar, tipo, em, na, no. Aí, como a palavra está em nasal, que é nhemuha, quer dizer lugar onde se compra, e nhemuhame seria as, ir às Haciendo compras compras, ou fazendo haciendo compra, compras. sim, comprando, né, haciendo compra. Bom, então vamos ver aqui, por exemplo, você chega num lugar que vende algo. Primeira coisa que você vai chegar, vai cumprimentar, vai falar Baixapá, né? Que é o normal, Baixapá. Aí vocês podem colocar o Puede ponto ser de más sencillo, Maitei. isso, Hola. Maitei. Sim, Maitei também. Colocar aqui do lado Maitei. Maitei Ola, né? Nesse Al- sentido. Allá en Paraguay hablan más la frase de Bachapá o Maitei. Se usa más Baixapá. Maitei depende, creo, de la región. En mi región donde yo vivía se usaba más Baixapá, Baelaporte, Baetecó, por exemplo. Les voy a passar isso também. Baixapá é o mais comum, né? Que seria como se fosse um cumprimento neutro, né? Oiê, olá, né? O Maitei seria saudações, né? Maitei já é tipo, se usa também, mas é uma forma de. Aí, por exemplo, se você tiver o seu, tipo, o cara que tá na loja, no mercado é seu amigo, a pessoa, sua amiga é seu amigo, você vai falar Laporte, né? Esse Laporte quer dizer, porte vem de situação, vem de porte, né? Então, por exemplo, aqui tem um Diopará. Laporte quer dizer como vai, né? Como está a situação, né? Que situação, tipo, qual a situação, nesse sentido. Mas isso aqui você vai usar para principalmente um amigo, homem, né? Que, por exemplo, esteja numa loja de mecânico, algo assim, você chega lá, ou no mercado mesmo. Aí você já o conhece, você vai chegar e falar, Raupei Baila Porte, né? Sempre vai falar antes, né? O sentido de Raupei, né? Raupei quer dizer e aí, né? Raupei. Isso aqui é um cumprimento bem informal, tá? Que eu já emendei aqui nos saludos aqui também. Isso aqui, inclusive, se você encontrar um amigo seu na rua ou está falando por telefone ou está mandando uma mensagem por WhatsApp, você quer começar uma conversa, aí você entra lá no seu WhatsApp e fala Raupei, né? Aí coloca aqui uma vírgula, né, para ajudar na coma. Que seria Raupei Baela Porte, isso aqui seria
fora já do contexto que a gente vai aprender aqui. Vamos focar aqui, depois a gente vem aqui, tá? Tá aqui embaixo, Eixapá ou Maitei, você vai falar. E a pessoa vai te responder Iporã, né? Provavelmente vai falar Iporaminte, né? Iporaminte. Aí alguns que são mais educados vai falar Randê, né? Outros que não são já vão ser mais... Não é que é questão de educação, mas são mais assim, mais atenciosos, digamos, né? Essa é a resposta. Então, Baixapa seria oi, olá, né? Iporaminte, bem, e você? Andê, né? Ou pode falar somente Iporaminte. Aí vamos supor que você queira comprar, você vai perguntar se tem carne de porco. Vamos supor que você está no açougue e quer comprar carne de porco. Como que seria, Lucia? Perguntando, você... Ehuereco so. Aham. Mas se fosse falar carne de chancho ou de cerdo. Curero. Isso. Então seria eguerecore, eguerecópico, né? Ehuerecópico o ehuerecopa. Ah, Porque los dos son preguntas. sim. Eguerecopa é imediatamente, né? Tipo, acho que eguerecopa seria aqui, né? Eguerecopa curero. Aqui, ó, curé é porco, é chancho, cerdo, né? Suíno. Aqui ele está perguntando, você tem carne suína ou tem carne de porco, neste caso, né? Eu vou anotar aqui embaixo aqui sobre carne. Carne é uma das raras palavras em Guarani que são palavras que é falada de 4 formas. Tem to'o, tem so'o, aí tem ro'o e tem ro'o também. Bom, aqui o so'o literalmente é carne. So'o, carne. To'o é um tipo de carne, mas no sentido espiritual, no sentido não da matéria. Quando você vai falar tudo isso é próprio de carne, por exemplo, no sentido espiritual. A gente fala tem do espírito e tem da carne, por exemplo. Então você vai usar a expressão to'o. Por exemplo, to'o guiguá, quando eu falo to'o guiguá. Assim, dessa maneira, to'o guiguá. Estou falando que é próprio da carne, né? Nesse sentido, até pode ser também uma forma de dizer que, por exemplo, essa bactéria é própria da carne, por exemplo, falaria to'o-guiguá. Mas quando eu falo no sentido espiritual, estou falando assim, ele é uma pessoa que só vive dos desejos carnais, por exemplo, los deseos carnales. Então, estou dizendo to'o-guiguá. E posso dizer também, esta célula é própria desta carne. Então, vou falar sempre to'o-guiguá. E quando eu falo so'o, eu estou falando a carne em si, so'o. E aí ro'o é para conjugar em primeira e segunda pessoa. Não, primeira, segunda e também... É primeira e segunda pessoa para conjugar. E temos o ro'o também, que é para a terceira pessoa. Mas ainda tem uma regrinha aqui. E eu não vou explicar agora, que vai ficar muito longo. Mas acho que deu para aprender um pouco, né? So'o, então, literalmente carne. Se você fosse falar aqui, por exemplo, outra pergunta... Aipotá, por exemplo, vamos fazer uma frase bem comum aqui. Aipotá, sim, eu vou colocar 1 quilo mesmo, tá? 1 quilo so'o, dessa maneira. Em Guarani não temos a medida de quilo, eu preciso pesquisar se existe alguma tradução para quilo. Então eu estou falando aqui, aipotá, 1 quilo so'o, por exemplo. Reparem que virou so'o, que era 1 quilo de carne, né? Ou você pode falar sempre na questão de quilo, usando o diopará aqui exatamente. Aí, vamos supor que você, a la hora que quiera salir, Lucía, puedes desconectarte, ¿sí? Sí. Ahí nos despedimos de usted Sí, y... voy a salir y sí, justo le estaba esperando que termines para despedirme y bueno, espero estar en la próxima. Que pasa que justo
tengo compromiso para cosas que hacer. Así es que generalmente no tengo nada para hacer, pero hoy justo tengo. A esta hora ya suelo estar libre. Así es Ay, qué que bien que estás con una rutina ahora, qué bien. Y no, gracias por participar, Lucía, por estar junto, apoyando al canal. Aportaste muy buenas cosas, creo que ha ayudado bastante, a mí me ha ayudado y a los que nos están asistiendo también. Y te agradezco mucho por tu una participación. pregunta, ¿con qué frecuencia harías estas charlas? Bueno, quiero hacer siempre, hoy estoy haciendo para, decimos en portugués, testar, ¿no? Para tantear, como se dice en guaraní, tantear. O sea, que estás Eh, probando el canal. sí, estoy probando esta forma de charla que son con varias personas participando y sí que me resultó muy bien. Entonces creo que haré siempre y no sé si estás en el grupo de WhatsApp, ¿estás o no? Sí, por eso me enteré. Ah, bueno, y estaré enviando ahí. Creo que vamos a definir un día en que todos puedan participar y vamos a hacer así. Sí, no hay Eh, problema. Yo sí, estaré. siempre y cuando tenga tiempo, no hay ningún problema. Ah, qué Eh, bien. Me voy a ingresar, digamos. Lo que pasa es que hoy me atrasé un montón porque tuve un inconveniente con el agua y vinieron albañiles. Se me cayó el tanque de agua. Ay, qué Y pena. entonces se fueron tarde y lógico quedó todo para hacer y no llegué a terminar y después me acordé de repente de que habías invitado y dejé las cosas que estaba haciendo y vine a escuchar. Eh, Ay, es gracias razón por. por la cual que no me puedo quedar hasta el último. Te agradezco mucho por dejar todo lo que tenías que hacer y participar, prestigiando al canal, dando ese prestigio. A mí eso me alegra mucho, me deja emocionado, sí que de saber eso. No, la Y te estaré. agradecida soy yo de que te dediques a difundir lo que sabes. No, no todos hacen eso y más aún ad honorem. Bueno, generalmente los que hacen las cosas por la cultura es todo ad honorem. Sí. Y bien, Eh, entonces voy a dejarte ir para que puedas hacer también tus cosas y después hablamos más. Y cuando estaré haciendo también durante el día, viste que hoy hice durante la tarde y entraron gente de otros países que son de horarios de día sí diferentes, a mí ¿no? se me Sí. dificulta mucho porque tengo muchas actividades. A Y pesar de que estoy entonces, jubilada, tengo un montón de actividades. sí, Así es que sí. de día se me hace más difícil. Pero cuando tengas un tiempo así, quieras Sí, sí, entrar cuando yo estoy sin sí, hacer nada, no hay ningún problema. y entrar nomás. Te agradezco la invitación y bueno, espero seguir compartiendo. Un placer conocer a Armando y a, no me acuerdo, Tiki, ¿cómo era? Yuri. Yuri. El otro, ¿eh? Yuri se llama. Luri. Márquez. Bueno, un placer, hasta la próxima. Hasta la Mucho gusto. Gracias próxima. por la Chao. Un invitación. placer Chao, también. chao. Chao, chao. Chao, chao. Y nos continuamos aquí. Ay, ay. Bueno, vamos a continuar aqui. ¿Tienen alguna dúvida? ¿Quieren conversar um pouco e depois continuar? Vocês que mandam aqui no canal, eu sou só o funcionário de vocês, brincadeira. ¿Cuánto cuesta Ah, después sim. de iPod 1 kilo o? Ajá. Bueno, vamos a ver exatamente isso, quanto cuesta. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Deixar um pouquinho menor aqui e jogar para cá. Bueno, aquí, ¿cuánto cuesta? En guaraní usamos vale, ¿verdad? Para costar, para custo, usamos vale, que vem de valer. Valer vem de valer. Então, eu vou colocar o quanto em guarani é boi, né? Boi, pico, ou valer. Ou ainda eu posso falar, isso aqui eu estou falando assim bem genérico, né? Quanto vale, quanto custa, né? Se eu fosse falar, por exemplo, quanto custa o quilo de carne? Então eu falaria desta maneira: Boi picou o 100
Assim, deixa eu voltar aqui. Aí eu falaria 1 quilo sou o dessa maneira, né? Então aqui estou falando literalmente quanto sai. O sem é o verbo sair, né? Sem é sair. Então se eu falo o sem, estou falando em terceira pessoa. Então eu estou falando quanto sai. Boiupi com o sem 1 quilo sou. Quanto que sai? Quanto custa, né? Mas a gente vai falar sai, quanto custa, né? No sentido de no Guarani falaríamos assim, quanto. Acho que en español también se dice a veces, ¿no? ¿Cuánto sale? O en tu región no dice eso. ¿Cuánto sale esto? Pero no sé si ya oíste algo así, Armando. En Perú sí. ¿Cuánto sale? Sí, ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sí, se cuesta? dice Da para sí, entender. se dice cuánto sale también, ¿verdad? Sí, sí. Bom, acho que é isso mesmo, quanto sai. No Brasil também fala, né, Armando? Quanto sai, não fala também? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? También, también. Tá me ouvindo, Armando? Eu sí. Hola, hola. Não, Yuri, desculpa, eu tô confundindo. Tá me ouvindo, Yuri? Oh, No Brasil yo no também fala conozco quanto, esta expresión, no. quanto sai. ¿Cuánto sai? Tipo, quanto tá saindo isto? Não tem assim uma expressão, por exemplo? Yo no conozco. Conozco acho- cuánto vale. Quanto custa? Quanto cuesta aqui em Brasil? Quanto Quanto cuesta? custa tal coisa? Aham, seria mais O custar pueden falar mesmo, también né? cuál valor. Cuál valor también. Qual o valor, né? Aqui eu acho que eu já ouvi Aqui em Bahia tem quanto está saindo, pero então, es nesse em sentido. gerúndio. Aham. Quanto tá está saindo, né? tal coisa. É verdade, quanto tá saindo, né? Aí você fala, tá saindo bastante. Bem, bom. Então seria nesse sentido, um boi picou sem, um boi picou valer, né? 1 quilo soou, né? E a pessoa pode falar o valer tanto, né? O valer. Aí você vai usar os números lá, R$10, R$15. Então você sempre vai usar o valer ou onsen, né? Aí você pode falar 1 quilo soou onsen na resposta, né? Desse onsen eu vou colocar aqui. Eu confundi o nome de vocês, desculpe aí, tá achando que tava falando com o Yuri e falando com o Armando. Tá aqui, ó, 1 quilo soou onsen, dessa maneira, né? Onsen, aí você vai falar, por exemplo, R$12, R$15, você pode usar até inclusive esta forma de, digamos, de... Como que eu vou dizer para você? De complemento, que seria nesse caso, o Diopará, né? Uhum. Bom, aí a pessoa vai falar assim, vai querer, né? Vamos supor que ela falaria, você vai querer? Então seria reipotata, né? Aí já vamos entrar no futuro, né? Reipotata picou. Assim, reipotata icô, né? E no Paraguai, por exemplo, vai suprimir aqui, vai ficar assim, tá vendo? Mas eu sempre gosto de fazer o correto, que é assim, reipotata picou. Reipotata picou quer dizer, você vai querer, né? Vai querer. Ou ainda, vou colocar a outra frase aqui. Quantos você vai querer, por exemplo? Ficaria assim. Mbou picorei potata, né? Mbou picorei potata. Como é a forma reduzida? Icô. Não, de reipotata tem uma forma reduzida? Reipotata icô, né? Aqui, não é? Reipotata icô. E aqui também você pode dizer mbou picorei potata, né? Quanto você vai querer? Quer dizer mbou picorei potata.
jogar aqui. Quanto você vai querer? Vou picorei potata. Você pode falar assim a resposta. Arahata ou aipotata pode ser também, né? Arahata 2 quilos, por exemplo. Em Guarani você não vai falar quilos, vai falar quilo, né? Não vai ter o S no final. Então, aipotata 2 quilos. Arahata, quando eu falo arahata, quer dizer vou levar, né? Se eu falar aipotata, é que não fica muito interessante falar aipotata. Então, melhor falar arahata. Mas por questão de aprendizado, né? Vamos aipotata. Ou, na verdade, pode falar aipotá 2 quilos, não aipotata, né? E você está afirmando que você quer 2 quilos. Então, aipotá 2 quilos. Ou você pode falar arahata, aí neste caso você fala vou levar, aí tem que ser arahata mesmo, né? Aipotá 2 quilos. Aqui ele perguntou reipotata iko ou boupiko reipotata, né? Aí você vai falar aqui você está dando a resposta para essa parte aqui. Aqui teria que ser outra resposta. Reipotata picou. Você pode falar ren, aipotata. Né? Vou colocar aqui, acho que cabe ainda, aí dá para ver ainda, né? Então você falaria ren, aipotata, desta maneira. Perfeito, conseguiram compreender essa parte? Deu para tirar algumas dúvidas? Aí aqui então a gente falou de Niemuhame, que quer dizer comprando, né? Ou fazendo compras. No caso, o correto mesmo é comprando. Fazendo compras, né? Que seria o mais usual, né? Aí quando você chega, você vai falar Maitei ou Baixapá, né? Aí a pessoa normalmente vai te responder Iporaminte, Hande ou Iporaminte. Aí você faz a primeira pergunta. Reguerecopa, quer dizer, você tem. Reguerecopa. Qualquer coisa que você vai perguntar. Por exemplo, você quer perguntar se tem, digamos, se tem cebola, por exemplo. Cebola em Guarani é ceboi. Dessa maneira assim. Vou colocar aqui alguns nomes. Ceboi. Ceboi é cebola. Vou colocar aqui sal, é jucu. Jucu. Colocar aqui açúcar, é açúcar. Colocar aqui. Esse foi hispanizado, né? Vou colocar aqui banha. Banha seria nhandu, gordura, né? Então seria nhandu, assim. Nhandu pode se usar também para o óleo, mas no Paraguai vamos falar azeite. Nhandu vai se usar para banha, né? Se eu for falar, por exemplo, banha de porco, eu falaria curé nhandu. Tem uma dúvida? Açúcar pode ser eiratã? Eiratá, eu acho que pode ser sim. É que se Eiratá vem mais de Eira, que é de mel, né? Que não é exatamente o açúcar que é da cana, né? Existe o Eirarum que nós falamos. Eira quer dizer mel, né? Então, quando eu falo Eirarum, é aquele mel feito da cana. Não sei se você já viu que é um mel preto. Ele é bem preto, tipo melado. Já ouviu falar, né? Melaço de cana. Eu acho que é isso o nome. Aqui no Nordeste a gente chama de melaço de cana. Que ele é bem preto, né? Não é preto, ele é escuro, né? Assim, bem. Aí isso aí nós chamamos de Eirarum, né? Aí o Eiretê é o mel, realmente o mel, quer dizer, o mel de abelha, né? Eiretê, dessa maneira, eu vou escrever aqui. Quando eu falo Eiretê ou Eira, esse Eira seria assim, ó, com acento. Eira é mel.
Eira quer dizer mel. E quando eu falo Eirete, é uma abreviação de Eira-ET. Vai ficar Eirete. Quer dizer mel puro. Quando eu falo ET, eu uso como é que fala? Essa partícula ET, eu estou falando que é puro, né? Então, mel puro seria Eirete. Eira é simplesmente mel. Aí pode ser tipo um mel que não seja o puro, digamos, né? A Eirete é o mel puro. No caso, se usa somente mel também, mas só para aprender que é mel puro. Aí, Nhandu, o que mais que podemos comprar no mercado? E Eirahum Eirahum, aí você é vai... com tio. Rum é com... Eu vou escrever aqui também. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui. Eirahum seria desta maneira. Assim. Eirahum. E quer dizer aquele melaço de cana, igual você falou, né? Aí vamos supor que você queira laranja. Laranja em Guarani é narã. Narã. Você vai querer limão. Em Guarani falamos limão. Desta maneira, limão. Vai querer, por exemplo, outra fruta. Banana. Banana. Pacová. Ampacua. Banana é pacová. En tu país se habla otro idioma, ¿verdad, Armando? Sí, hablamos quechua y aymara también. ¿Y tú hablas, usted habla esos dos idiomas, no? ¿Se fala Estos deles? idiomas depende de cada región. Yo hablo más quechua. Quechua. Son dos ¿Y tiene idiomas. tiene alguna semejanza con guaraní, algo así o no? En su estructura, algo así. ¿O es totalmente diferente? Diferente. Mismo en la estructura, muy diferente es. Diferente. Tipo assim, o Guarani, por exemplo, o Tupi-Guarani, ele é um tronco linguístico, né? Ele tem mais ou menos 16 dialetos que derivam do Tupi-Guarani. Só do Tupi, imagina as outras línguas, né? Aymara, Quechua, tem... Quechua, quem mais falava o Quechua? Seriam os Incas? Exatamente. Los incas. Bom, aqui Eles temos que então... começaram a falar. Que legal. Vou aprender o Quechua contigo. Você fala mais Quechua, né? Entiendo, hablo también. Ah, qué bien. ¿Y es difícil la pronuncia o no? Por ejemplo, ¿qué palabra sería? Hola. Digamos que Y Menaya. quiero preguntar, ¿cómo es tu nombre, Hola, por ejemplo? ¿Cómo se dice? Imasutique. 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 Tique. Dios mío. Tique. Aprovecha. Y ¿Cómo se estás? fue- Sería. ¿Cómo estás? Se diría Menayan Kashan. Esa ¿Cómo? taché parece, es un poco parecido a taché. Y Menayan Ah, Kashan. Menayan Kashan. Es muy Menayan diferente Kashan. mismo. Y hay todo un estudio también de eso, tipo gramática y eso, hay todo también, ¿verdad? También. Qué interesante. Tiene toda una Nossa, gramática. que interessante, não? Sí. Aí, por exemplo, vamos ver aqui, como que eu falaria, Armando, que eu quero 2
2 quilos de cebola. Como que eu falaria? Quero 2 quilos de cebolla em guarani. Quiero Uhum. 2 kilos de cebolla. Querer es huericone, ¿o no? No, huereco es tener. Querer es... Estábamos hablando acá de potá, que es querer. Está. Quiero 2 kilos de cebolla. Sería Isso. rei potá mocoi kilo cebolla. En este caso, cuando dices rey potá, sería en segunda persona. Estás diciendo que alguien quiere, que yo, por ejemplo, quiero, no que tú quieres. O en este caso, está diciendo exactamente, sería ay potá. Cuando yo voy a decir yo quiero, sería ay potá 2 kilos so'o. Hay potá. Hay 2 sería mocoi, ¿verdad? Sí, puedes decir mocoin ou 2 mismos. Mocoin quilo, né? Mocoin quilo fica até bonito de falar. Es verdad, ¿no? Hay potá 2 kilos cebolla. Existem aqui também algumas frases que são meio óbvias, né? Por exemplo, o açúcar é doce. Como que eu falaria o açúcar é doce? Falaria Açúcar em Isso. Re'en. Re'en quer dizer doce, né? E agora, salgado. Como que eu falaria salgado? Você sabe, Yuri? Bujapé Juku. No caso, o juku é sal, né? Mas aí a gente usaria o re'en para dizer que tem sabor. Aí nesse caso o re'en não vai mais se tornar. Eu vou colocar aqui a frase que você falou, né? Pembudiapé juku, né? Quando você fala pembudiapé juku, você está falando que o pão é sal, né? Mas a gente tem que responder o que ele é. Ele tem gosto de quê, por exemplo? Então seria ambudiapé, né? A gente vai usar a palavra re'en como sabor agora, como gosto, né? Então tem gosto de sal. Quando eu falo re'en-juku, eu estou falando que tem sal, que é salgado, por exemplo, que é feito a sal, re'en-juku. E quando eu quero falar que algo é doce de açúcar, eu tenho que falar re'en-açúcar. Re'en-juku ou re'en-açúcar. Pecavure em açúcar. Isso. P o quê? Não entendi. Cavure. Cavurê é o que mesmo? Cavure, segundo Celon Duolingo, é bolo. Ah, bolo. Ah, então. Pode ser pecavurê em açúcar, então. Aí se eu fosse falar, está salgado, muito salgado. Não, está tipo, passou o sal, está salgado. Aqui eu estou falando que é de sal, tipo, a torta é salgada, mas não é que ela está, tipo, com excesso de sal, né? Ela está com excesso de... Ela está simplesmente salgada, né? Se eu fosse falar, por exemplo, vamos supor aqui, vou colocar aqui, o pessoal, né? A carne está muito salgada. Soou. Aí eu falaria reembochu. Bochu, dessa forma. Então eu falo pessoal reembochu, quer dizer a carne está salgada, está muito salgada, né? Reembochu também pode se usar para doce mesmo, mas é que não é muito, não fica legal, né? Porque raramente você pode dizer que algo está ruim por estar muito doce, né? Tipo, mesmo que esteja um pouco acima o açúcar, é comestível, você come, né? Agora com sal já é mais complicado, né? Então, nesse sentido, tá falando que reembochu vem de salgado mesmo, mucho sal, né? Não é mucha, ¿verdad? Pero, Armando, ustedes en Perú hablan más el castellano, el español que los otros idiomas.
que quechua, habla más castellano, ¿verdad? Yo creo que es mitad, 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 mitad. Pero consiguen hablar muy bien el español o no tienen dificultades también, al igual que los paraguayos. No, no, perfectamente. El español, perfectamente. Incluso en las escuelas, en los colegios, todo es en español. Todo es en español. O Aunque sea, a nosotros en Paraguay es así también, se enseña todo en español, pero tenemos mucha dificultad de hablarlo. el español. Sí, no sé si te fijas cuando un paraguayo habla, si después podrás ver video y eso no consiguen expresarse porque le falta argumento, le falta palabra, no le viene a la cabeza. No sé si percibes hasta en mi español cómo hablo, no consigo expresarme así tan... Lo sé leer, sé todo, sé hasta enseñarlo, pero así no sé cómo expresarme así Así de con corrido. espontaneidad. Sí, con espontaneidad, digamos, ser espontáneo. Por ejemplo, se eu falar portugués, vamos lá, meu, né? Lo digo de repente sin pensar. Por ejemplo, voy a decir, eh, eh, digamos que quero te ver amanhã, né? ¿Cómo que sería? Voy por ti mañana, algo así, no sé cómo se diría. Entonces, ¿viste cómo es? Então, o paraguayo ele sufre un poco con esto por causa Sí, del guaraní. me he dado cuenta. Aquí a Sao Paulo, donde estoy, usted también está en Sao Paulo, estoy yo por el Brás y por ahí Uhum. bastantes llegan paraguayos, paraguayos. Y lo que me doy cuenta es que hablan guaraní, guaraní y aprenden más rápido el portugués que el español. Sí, a nosotros nos resulta más fácil aprender el portugués que el español. Eso yo digo, Sí, mucho más fácil su pronuncia. Não sei por quê, mas é yo assim. también, no sé por qué. E eu, por exemplo, eu falo super, digamos assim, falo super tranquilo, né, o português. Para mim é bem tranquilo mesmo. Fluente, Já o espanhol me cuesta um fluente. pouco. É. Bom, então isso foi, né, que aprendemos hoje. Acho que deu para tirar algumas coisas, deu para aproveitar alguma coisa, Yuri, dessas aulas aqui para você? Terei. Retaitrei. Retaitrei. Essa aí foi de dar tipo um pico no canal, digamos. Foi muito bom. Retaitrei, isso aí muito importante. Retaitrei quer dizer demasiado, né? Demasiado. Bom, aprendemos No sabía. bastante coisa, né? Aqui nós A mí, falávamos só. a mí, Pode decir, pode falar. nada, solo quería comentar que a mí me cuesta todavía bastante armar frases. Estoy aprendiendo Uhum. palabras, la verdad. Sé palabras, Sim, entiendo sim. palabras y poco a poco ya. Bueno, armar frases es más de... yo siempre digo que hay que tener un poco de lectura, hay que buscar algo para leer. Bueno, yo aprendí el portugués así. Comencé a leer bastante e depois eu comecei a sacar as montagens das palavras, por exemplo, a diferenciá-la de como é, por exemplo, do espanhol, do guarani. Por exemplo, você vai falar no português, por exemplo, eu vou lá, né? Eu vou lá com você, né? Eu vou ir lá com você. Eles falam num modo geral aqui, né? Nessa região que eu moro. Aí, em espanhol, eu, por exemplo, em Paraguai, diríamos, me iré contigo, não? Simplesmente assim, eu me vou contigo, não me iré, me vou a irme contigo, por exemplo. Nem fala o lá mais, né? Porque já se sujeta lá, né? No sentido, aí você vê que tem as diferenças, né? De como pronunciar, por exemplo, de como montar mesmo a estrutura montada da frase, né? E Guarani também é a mesma coisa. O importante de Guarani é que são palavras totalmente diferentes e você consegue lembrar mais fácil, né? Que, por exemplo, quem fala espanhol quer aprender português, que tem muita semelhança, né? Aí eu acho que dá para guardar mais Guarani que o castelhano. Bom,
Vamos encerrar aqui. Tem mais algumas coisas? Tem alguma coisa que você queira perguntar, Yuri? Nahaniri. Nahaniri. Nada. Leporando sepa oimeaemba esse fala, né? Leporando sepa oimeaemba. Eu vou ver se eu acho aqui uma frase para deixar, se vocês depois. Hola, hola. Hola. Acho que ficou mudo. Tudo? Tá me ouvindo agora? Estranho o som. Tá meio cortada. Ah, é? Acho que é porque eu tô longe do microfone. Esse microfone é meio estranho. Agora melhorou? Uhum. Ahora sí. Eu vou deixar aqui uma. Então, aqui é uma frase de. Vou copiar de partes em partes aqui, ó. Esse aqui é um Guarani mais próximo do que falamos, né, no dia a dia. Eu vou deixar ele aqui. Vou pegar aqui. Deixa ficar bem. Vamos ver se ele cabe tudo aqui. Esse aqui é o famoso Salmos 23, né, em Guarani, que tem várias palavras que a gente usa bastante no dia a dia, né? Por exemplo, aqui fala Nhandejara, que muitos falam Deus, né? Nhandejara, Xererequá, por exemplo. Xererequá é aqui, ó. Xererequá é quem cuida de mim, né? O que anda comigo, ou que me seria tutor, né? Xererequá seria uma palavra que é um tutor, que cuida, né? Que é um responsável. Então, Nhandejara Xererequá quer dizer Deus, o Senhor é o meu tutor, o meu pastor, né? Aí aqui fala Mbaevê quer dizer nada, Naikotevém não preciso, né? Aí vou deixar esse aqui se vocês quiserem fazer um print para ler, que tem bastante coisa que dá para pesquisar, né, e aprender. Na próxima live eu vou passar uma dica de um dicionário online em Guarani que ajuda bastante também. Aí eu vou fazer a leitura para a gente encerrar. Vou ler isso aqui. Aí fala assim: Nhandejara Xererequá Mbaevê Naikotevém. Naikotevém sumiu daqui, né? Deixa eu colocar aqui. Naikotevém, desta maneira. Nhurovum Asupe Shemon Butuu Usatin Upupe Shemon Wahe Shemon Barete de Ratape Recope Guare Xereraha Herarehape Arrasara Mojepe Kagu Uputurupi da Kuhijeixene, de Shejarareme Wishendive, de Wiraje Koha, de Reheshembojerovia. Caruguaçu Cheverejapo, Umiche Rahu Nwarovake, Sheakare Nyohemba Erinquaçu, Haupe Haihuhare Menhechovi. Haiuhane, não Haiuha, Haiuhare Menhechovi. Nemboraihuha Nemba Erechaqua, de Rechauka Cheveikove Japucuque. Anderope Tupã, Aikone Opa Arape. Aqui tem algumas coisas aqui, por exemplo, Caru, né? Dá para identificar aqui Caru, Guaçu. Guaçu quer dizer grande, né? Enorme. Palavra Guaçu. Grande, enorme. Aí, por exemplo, aqui tem outra palavra, Mbojerovia, quer dizer fazer acreditar, fazer crer, né? Nderehe quer dizer em você, em ti. E aí vai, aí tipo, vocês podem ir pesquisando, né? Y esto es lo que les voy a dejar hoy. Y voy a encerrar acá este video. Creo que ya está un poquito tarde, ¿no? Y dormir un poquito para mañana. E muito obrigado por participarem comigo desta live. Estarei sempre fazendo e vou mandar o link lá no grupo, né? Você também está no grupo, né, Yuri?
Nahaniri. Te voy a compartilhar el grupo entonces allá para que puedas participar. É que acontece o que aquele WhatsApp que eu tinha ele foi hackeado, aí eu perdi o acesso ao grupo. Esses dias que eu consegui de novo. Aí agora estou lá também. E assim, ya yo ya PV, Yambutita video y nos vemos um dia que puedan, quando puedan entrar, vão entrando, eu sempre estarei em live, né? Agora a ideia, ao invés de gravar e postar, eu vou fazer live e depois eu corto e posto os cortes somente. Valeu, gente, obrigado, viu, por participar. Muchas gracias. Gracias, Aguijé. Armando. Gracias, profesor. Aguijé PM, Nhaime Ragueira Nhandivé. A gente fala Nhaime Ragueira Nhandivé por estarmos juntos, né? Aguijé, Jajo Shadewita com Enoite. Quando eu falo Jajo Shadewita, nos veremos, né? Chacho Topata. Jajo Topata também, vamos nos encontrar, nos veremos, né? Nos encontramos. Em Paraguai se diz muito assim, nos encontramos, nos vemos, né? Nos vemos, quer dizer, né? Jajo Topata. Bom, vou encerrar aqui então. Tenha um bom final de semana todo mundo e vão acompanhando o canal. Obrigado por sintonizar a Guidê. Bem, minha dia de Topata agora de verdade. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.